Tá. Então, como a gente sabe, o próton é o principal constituinte do corpo humano e é o principal constituinte, no próximo caso do hidrogênio, né, do estudo da ressonância magnética funcional para a gente aqui. Tá? Então, a gente precisa entender as propriedades que o próton possui, certo? A primeira delas é a massa, tá? Propriedades intrínsecas, tá, gente? Tem a ver como se fosse digamos, o RG dela. Tá? É algo que só ela tem, só ela possui. E se ela perde isso, ela deixa de ser aquilo. Tá? Então, o próton, vamos pensar aí, a massa dele vale 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Tá? Digamos que macroscopicamente, por mais que difícil, mas a gente consegue ter uma noção de intuição, né? Talvez um laboratório, que a gente tem, talvez, um microscópio ali, cargas positivas, e você consegue ver a interação delas com o campo gravitacional, certo? Então, por mais que difícil, mas dá para a gente ter uma intuição macroscopicamente, tá? A carga é outra propriedade intrínseca, né? Por convenção, ela é positiva do próton, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, né? E macroscopicamente ela é mais intuitiva, né? Você já viu aqueles experimentos, né? Em que uma pessoa, principalmente que tem cabelo grande, que não é o meu caso, ela coloca a mão sobre uma esfera metálica e os cabelos vão se arrepiando, né? Se esticando. Aquilo acontece porque a pessoa, quando ela encosta a mão naquela esfera, ela recebe cargas, né? Cargas negativas, no caso. E como as cargas têm o mesmo sinal, elas acabam se repelindo, né? Então, os cabelos ficam separados mais um do outro e acaba levantando, né? E você tem uma noção intuitiva, né? Das cargas ali. Mais que um exemplo de cargas negativas, no caso, dei um exemplo de cargas negativas. Mas é mais intuitivo da gente imaginar, tá? Agora, spin. O que é o spin? Tá? O spin, como eu disse, da massa e da carga, a massa e a carga, elas são grandezas que, por mais que a massa é mais difícil, mas são grandezas que intuitivamente, e macroscopicamente, você consegue observar no nosso dia a dia. Agora, o spin é uma grandeza que não dá para observar macroscopicamente e nem dá para fazer nenhuma relação, tá? Realmente do que é. A gente pode fazer analogias, tá? Já vou desde o início falando, para imaginar como ela funciona. Só que a rigor não é exatamente aquilo. Eu vou voltar aqui e explicar para vocês melhor. Tá? Spin nada mais é do que momento angular. Aí você deve estar se perguntando, o que é momento angular? Então vamos lá. Vamos fazer as nossas analogias. Vamos pensar assim. Quando a gente tem um objeto, né, um corpo, ele está em linha reta, caso você esteja, por exemplo, você sabe que tem uma grandeza associada a ele, tá? Pensando em linha reta, que é a quantidade de movimento, tá? É a massa dele vezes a velocidade. Na graduação, a gente dá esse número de quantidade de movimento como um momento linear, tá? Quando o corpo está em linha reta. Para quem vai aí para o curso de exatas aí, engenharia, ou até mesmo física, vocês vão estudar momento angular. O que vocês precisam saber de momento angular? Nada aprofundado, tá? Momento angular tem a ver com rotação do objeto. Tá? Todo objeto que está em rotação, ele possui uma grandeza associada ao momento angular. Tá? É uma grandeza vetorial, como vocês podem ver aqui, desse L, depende da massa do objeto, do raio dele, né? E da velocidade que ele se encontra. Ou seja, se ele está parado, no caso da roda ali, o momento angular é nulo, porque depende da velocidade. É um produto entre esses três, tudo bem? Então, momento angular tem a ver com rotação, tá? Todo objeto que está em rotação tem uma grandeza associada ao momento angular, tudo bem? É isso que vocês precisam saber por enquanto, tá? Fazendo mais analogias, a gente pode ver esse primeiro é o próton, tá? Em relação ao campo magnético externo. A gente vai ver mais para frente isso, por que ele gira desse jeito, né? Já adiantando, chamamos de precessão, a gente vai ver mais para frente, fica tranquilo. O peão, tá? O peão tem associado, quando ele gira, está associado a grandeza momento angular. A própria Terra, né?
é a mesma grandeza, tá, gente? Em relação ao próton, a grandeza, o momento angular do próton, que é a unidade de joules por segundo. Como curiosidade aqui, eu disse, o momento angular, ele está associado ao eixo de rotação do próprio objeto, né? Mas existe o momento angular orbital também, tá? Então, existe dois no caso, do seu próprio eixo, né? E em relação ao movimento que a Terra faz em relação ao Sol. Então, existem duas grandezas aí, que a gente chama a segunda de momento angular orbital para a Terra. Tudo bem? Então, é isso. O momento angular está relacionado com o movimento de rotação. Então, o spin, tá? Pode dizer, digamos dizer, que é momento angular. Tá? Por isso que eu fiz. Vocês viram essa imagem aqui, né? Como se fosse o próton girando, tá? E você tem uma grandeza associada a ele, de momento angular. Só que, na verdade, o que acontece? Como eu disse para vocês, eu sempre ia fazer muitas analogias clássicas, né, e quânticas. Quanticamente, na verdade, é errado falar que o próton ele gira. Porque, na verdade, o próton é uma partícula muito pequena, praticamente adimensional, nem volume de jeito ele tem. Então, é muito complicado você falar que ele gira, tá? É muito complicado. Então, a gente não pode falar que o próton gira de si mesmo. Na verdade, nem acontece. Tá? O que a gente fala é uma relação para se entender de uma maneira clássica de um jeito mais fácil. Porque o fenômeno existe, é um momento angular, tá? Inclusive dá para se medir, a gente vai ver mais para frente. Então, você tem uma interação com o campo magnético aí, que a gente vai ver na próxima aula, tá? O que não dá para saber é o que é o spin quanticamente, o que significa? Não tem nenhum nada clássico que dá para se falar. O que a gente pode fazer relação é que, por analogia, a gente entende, tá? Não é necessariamente isso que acontece, que é o movimento de rotação, tá? Do próton. Mas lembrando que quanticamente não é isso que acontece. Tudo bem, gente?